Este não é um vídeo de piadas, é um vídeo que se destina a quem está desenvolvendo o seu TCC ou, porventura, algum relatório de estágio, aqueles relatórios que a gente tem que redigir, né? Escrever, não em forma de itens, mas em forma de redação, enfim. Claro, estou fazendo o vídeo porque neste momento voltei a orientar trabalhos de conclusão de curso e aí achei interessante fazer um resumo para os meus alunos, para as minhas alunas, das orientações que eu acho importantes. Bom, que eu acho e que o senso comum também acha. Então não é um vídeo, repito, de piadas, né? Perdão. Entretanto, não sei se eu vou resistir a fazer alguma piada no meio do caminho. Enfim. Então, e também é um vídeo que vai ter uma sequência, não é? Porque seria muito enfadonho e cansativo dar todas as informações de uma vez só, num vídeo só. Teria ele talvez 3 horas, né? E as pessoas, como eu sempre digo, não têm paciência para eu ficar ouvindo muita coisa de uma vez só. Então, primeira parte do vídeo, você tem que fazer seu TCC, né? É uma exigência obrigatória, quer dizer, uma exigência obrigatória, se é uma exigência obrigatória, é uma exigência do seu curso, você tem que desenvolver o TCC. Então, o que você deve fazer? Escolher um tema do qual você goste, um tema com o qual você tenha afinidade. Porque se é um negócio obrigatório, já fica sendo complicado, né? E se você escolher uma coisa da qual você não gosta, com a qual você não tem afinidade, fica 3 vezes complicado, né? Então, escolha um tema do seu agrado. E, claro, o seu orientador vai ter que aceitar, sempre você escolhe o tema dentro daquilo que o orientador propõe. Mas assim, se o orientador não é uma pessoa muito ditatorial, não é um nazista, provavelmente ele vai aceitar o seu tema e até te dar uma ajuda, né? Então, primeiro você escolhe o tema, como eu disse, mas em seguida, ou concomitantemente à escolha do tema, você tem que analisar suas possibilidades, ou seja, as possibilidades do desenvolvimento desse tema, ou seja, as suas circunstâncias. E uma das circunstâncias principais é o tempo do qual você dispõe para desenvolver esse trabalho. Se você tem 2 anos para desenvolver é uma coisa, se você tem 1 ano é outra coisa, se você tem 6 meses é outra coisa. Lembrando que 6 meses, por exemplo, nunca são 6 meses na verdade, quando a gente fala assim, um semestre. Um semestre não é um semestre acaba se reduzindo a, na verdade, 3 meses, porque até que você resolva o que você vai fazer, que você faça pesquisa, que você enfim, se sente para escrever, então esses 6 meses é o que eu disse, eles se reduzem, aliás, esse semestre se reduz a 3 meses e muitas vezes a 2 meses. Então é complicado. Portanto, escolha o tema em função das suas circunstâncias. E as circunstâncias, além do tempo, também são as possibilidades que você tem de desenvolver isso. Então vamos supor que eu queira falar sobre a vida dos golfinhos, um exagero, um exemplo exagerado. Mas se eu não vivo num lugar em que há golfinhos, se eu não tenho possibilidade de viajar até onde tem golfinhos, se eu quero fazer uma pesquisa a respeito de golfinhos e não tenho o contato com o que eu preciso, eu não vou poder fazer essa pesquisa, entenderam? Portanto, escolha um tema do qual você goste, que você tenha tempo para desenvolver e que você tenha circunstâncias que propiciem esse desenvolvimento. Ou seja, a possibilidade de fazer a pesquisa, de ir até um local que você tem aqui, enfim, quero fazer sobre uma empresa, eu vou poder ter acesso a essa empresa, etc. Né? Aí você tem que definir o seu projeto de pesquisa, né? Então, uma vez escolhido o tema do qual você gosta, com o qual você tem afinidade, e uma vez analisadas as circunstâncias do desenvolvimento desse tema, entre elas principalmente o tempo, então você vai definir o seu projeto. Do que se trata essa definição? Eu estou aqui usando meu papel para não esquecer nenhuma etapa. Você tem que definir seu objetivo geral, que talvez dentro do objetivo geral e os objetivos específicos. Às vezes uma coisa está dentro da outra, aliás, uma coisa está dentro da outra, mas às vezes você não especifica, não separa. Então, defina o seu objetivo. O que é o objetivo? É o que você vai estudar. Então, por exemplo, outro dia alguém me propôs o tema relações interpessoais.
Relações interpessoais um tema assim, muito abrangente. Você pode falar de relações interpessoais, mas você tem que especificar, definir relações interpessoais o quê? No Facebook, na internet, no WhatsApp, interpessoais ao vivo, numa sala de aula, entre chefe e subordinados, entre colegas. Vocês entenderam? Então, relações interpessoais é uma coisa assim muito vaga, porque à medida que, quanto mais a coisa é abrangente, mais vaga ela fica. Portanto, você tem que definir, especificar, né? Disso se trata o objetivo. É o que eu vou estudar. Em seguida, a segunda etapa é você definir a justificativa. Você colocar a justificativa. A justificativa é o porquê ou o para quê. Então tá, vou estudar relações interpessoais no ambiente virtual, né, no Facebook, porque o ambiente virtual também ele é muito amplo. Mas o porquê que eu vou estudar isso? A segunda etapa é a justificativa. Por que eu vou estudar isso? Qual é o que me motiva? O que é que me motiva, né? Porque senão não faz sentido, entendeu? Que você vai estudar uma coisa, mas tem que ter um sentido para esse estudo. A terceira coisa que você deve definir é a metodologia, que é o como você vai fazer, quais são os métodos que você vai utilizar. Então, como é que você vai estudar? Vou falar, relações interpessoais no Facebook. Por quê? A justificativa. Por que eu vou estudar? Porque eu percebo que as relações interpessoais no Facebook, elas são muito intensas ou muito supérfluas, sei lá, né? É você que vai definir isso. Mas como é que eu vou fazer esse estudo? A minha metodologia. Então eu vou pesquisar todas as postagens que as pessoas fazem no Facebook. Vou estudar as postagens, analisar as postagens que elas fazem, sei lá, vou pegar 30 pessoas que fazem, e vou analisar as postagens de 30 pessoas durante 30 dias. Então você vai ter que definir a sua metodologia, o como você vai fazer. Então, como você vai fazer, ele está relacionado ao porquê você vai fazer, que está relacionado, por sua vez, ao que você vai fazer. Estão entendendo? Então, parece difícil, complicado, mas não é. É só você definir claramente isso. E, finalmente, a bibliografia. A bibliografia são os livros que você vai ler, ou mais que os livros, os autores que você vai ler. É óbvio que são autores que tratem do tema que você quer, que você pretende estudar. Lembrando que na bibliografia de trabalhos acadêmicos, ou seja, para você apoiar o seu trabalho acadêmico, você não pode usar blogs, por exemplo. Blog não serve. Por mais que seja o blog de uma pessoa importante, de um estudioso famoso, não. Vai lá procurar o livro que ele escreveu, tá? E também não serve você dizer assim, na aula da professora Marilene, eu vi tal coisa, ela falou tal outra. Não, porque é uma coisa vaga, você precisa citar coisas concretas, portanto, livros, sites oficiais. Depois, em outros vídeos, eu vou detalhar mais sobre isso. Então, em síntese, você tem que ter claro isso. O objetivo do seu estudo, a justificativa, a metodologia e a bibliografia. Resumindo, o objetivo é o que você vai estudar, a justificativa é o porquê você vai estudar isso, qual é a relevância do seu tema. A relevância é a importância desse estudo. Porque já está cheio de estudo por aí que não serve para nada, né? E metodologia, o como. Então, o que, porquê e como. E, finalmente, a bibliografia, que é a lista de autores importantes que você vai utilizar para apoiar o seu estudo. Isso tudo tem que estar muito claro na sua cabeça. Para o orientador é claro que tem que estar claro. Entretanto, tudo isso tem que estar claro para você, na sua cabeça. Porque se estiver claro para você, vai estar claro para o seu orientador. Quando a gente tem certeza do que vai fazer, do que está fazendo, é muito mais fácil convencer os demais, né? O problema é quando a gente cai assim, num vazio existencial e você mesma não tem a menor ideia do que vai fazer, do que está fazendo, para que está fazendo. Lembrando, o TCC é exigido pela faculdade ou por uma escola, né? Muitas escolas no terceiro ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, exigem a apresentação de um TCC também, que já é para preparar os alunos para a sua vida acadêmica na faculdade. Mas então, é obrigatório? É o que eu disse. Não queria fazer TCC, não quero fazer TCC, mas é obrigatório, tem que fazer para poder me formar, para poder tirar nota. Então, insisto,
escolha um tema que seja interessante, né? Porque sempre, assim, por mais que a gente seja insosso, por mais que a gente seja uma pessoa desinteressada das coisas, a gente sempre tem algum interesse, né? E alguma coisa nos moveu a fazer o curso que estamos fazendo. Mesmo que seja assim, a obrigação de ter um estudo de faculdade, ou a obrigação de ter um emprego, a necessidade de se sustentar, né? Mas encontre aí alguma coisa que te motive, tá? Ou encontre aí alguma coisa que o motive ou a motive. Bom, eu vejo vocês nos próximos vídeos, nos quais eu vou detalhar mais, mas essa é a primeira etapa. Alunas, alunos, por favor, ouçam com atenção esse vídeo e ponham as coisas no papel. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer, mas eu disse ontem ao vivo na aula. Cada ideia que vocês tiverem, anotem, andem com um bloquinho, um caderninho de anotações, não com papel solto, porque papel solto a gente perde. Andem com um bloquinho de anotações e abram um arquivo Word no computador para o TCC. Cada ideia que vocês tiverem, mesmo que seja assim, ideias desconexas, agora eu pensei um negócio, escrevo, depois pensei outro, escrevo, vão escrevendo, vão anotando, assim, parágrafos pequenos, curtos, mesmo, como eu disse, que sejam ideias desconexas a princípio, porque são ideias, depois a gente pode costurar essas ideias para fazer o TCC, porque é de pequenas ideias que a gente vai fazendo um grande trabalho, né? E o meu papel vai ser esse de ajudar você a tecer essa colcha de retalhos, que depois vai ficar uma colcha sem ser de retalhos. Até o próximo vídeo.